Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean da Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e também promovendo o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco Leonor Sotomayor, diretora de Relações Institucionais do Grupo Sonai, com mais de 20 anos de experiência, nomeadamente 10 anos nas áreas de políticas públicas, análise política, comunicação e gestão de stakeholders. Uma das suas áreas de especialidade é políticas públicas e é exatamente esse tema que terei hoje a oportunidade de explorar contigo, Leonor. Bem-vinda de volta ao Voice Leadership Podcast. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Eu fico curioso sobre o tema das políticas públicas e em que medida é que pode ser relevante para uma pequena e média empresa. Se calhar começávamos precisamente por perguntar o que é políticas públicas. Então, políticas públicas é a forma como o governo organiza e põe em prática ações para melhorar a vida dos cidadãos. No fundo, é como é que ele gera o bem comum. E porquê que é tão relevante? De que forma é que tu achas que isto pode ter relevante para as pequenas e médias empresas? As políticas públicas desdobram-se em leis, em programas, em projetos, e é isso que afeta todas as empresas, independentemente de ser grandes ou pequenas. E dessa forma chega a todo lado. Por exemplo, a nível da União Europeia, podemos dizer que nos países, entre os países da União Europeia há um conceito bem comum. Imaginemos a água, o ar, a natureza. E depois eles criam-se legislação que venha, no fundo, preservar isto para todos nós, grandes, pequenos, médios, o que for. Depois temos as instituições que criam a coesão entre os Estados-membros. As instituições europeias, no fundo, o que definem é como é que se gerem estas políticas para que países menos desenvolvidos consigam desenvolver-se. O mesmo depois vai-se aplicar às empresas, não é? As empresas que necessitam de mais, através das políticas públicas, depois também têm apoios para o empreendedorismo, para as atividades que devem desenvolver. As políticas públicas também são muito condicionadas pelos orçamentos vigentes. No sentido se houver dinheiro, faz-se mais, se não houver, faz-se menos. E depois também são muito condicionadas pelas expectativas dos cidadãos, na forma como são geridos os serviços públicos, pela mediatização do problema, se ele é mais mediático, se é menos mediático, por agentes externos, como ONGs ou organizações internacionais, como a União Europeia, a OCDE, as Nações Unidas. Por isso é que isto, no fundo, afeta toda a gente. E diz-me uma coisa, como é que as empresas, em particular as pequenas e médias empresas, devem olhar para as políticas públicas no processo de tomada de decisão? Então, 70% da legislação europeia reverte-se em Portugal. No fundo, é aplicada em Portugal. Por isso, as políticas públicas, hoje em dia, a maioria vem de fora, porque, como eu dizia, são bens comuns. Se olharmos para a União Europeia, que trabalha em objetivos de sustentabilidade social, ambiental e económicos, se olhares depois para o Pacto Ecológico Europeu, e agora vou dar um exemplo muito concreto, tens um objetivo que a União Europeia quer tornar a sua economia neutra em carbono até 2050. E depois daí saíram várias políticas. Uma deles até é o regulamento antidesflorestação, ou até a diretiva de devida diligência, que no fundo vão-se aplicar às PMEs que estão nas cadeias de valor das grandes empresas. Por isso, no fundo, é como é que a política pública vai descendo na cadeia toda. Mas isto é uma coisa que as pequenas e médias empresas devem estar atentas para perceber o que é que aí vem? Sim, aí devem estar atentas porque até, como já referi anteriormente, o caso de estarmos, por exemplo, uma PME, se estiver inscrita numa associação, acaba por ser alertada para todas estas dificuldades. Naturalmente que as grandes empresas vão também trabalhar com a sua cadeia de valor. E várias empresas têm exemplos de atividades que vão desenvolvendo ao longo da cadeia para também irem, no fundo, dando mais conhecimento às suas empresas parceiras, assim podemos dizer. E como é que elas podem participar? Falaste no tema das associações, eventualmente as grandes empresas podem envolvê-las, porque fazem parte da sua cadeia de valor, mas como é que proativamente uma pequena e média empresa pode participar de alguma forma neste tema das políticas públicas? Olha, pode através dos dados, pode... Na partilha dos dados? Na partilha dos seus dados, da sua informação, dar conhecimento das suas realidades ao decisor político, orientar as decisões, no fundo indicar prazos que sejam minimamente aceitáveis para a implementação destas políticas.
tornarem-se bastante mais ativas no processo de tomada de decisão e de como é que podem trabalhar isto tudo ao longo da cadeia. Depois existem várias ferramentas, seja através do conhecimento do que vai acontecendo na cena política, a consulta de informação online, a questão dos órgãos de comunicação social ou uma associação que pode ajudar em determinados temas, em determinados setores, seja a nível local, nacional, regional ou setorial. Boa. E pensando já naquilo que imagino que muitas pequenas e médias empresas podem estar a perguntar, quais é que são assim, os grandes temas das políticas públicas nos próximos anos? O que é que são temas que são verdadeiramente relevantes para as PMEs, que devem estar desde já atentas e eventualmente envolver-se nas associações, discutir esses temas desde já? Eu acho que, pelo menos, discutir os temas e tê-los presentes é muito positivo. Se formos olhar, há uma tendência muito grande que é a transição verde. A transição verde, a transição energética, toda a implementação de políticas públicas tendo em vista a descarbonização ou até o plano de ação para a economia circular, que existe. Depois podes ver coisas no passado, como, por exemplo, todo o plano de organização para a Covid-19 foram políticas públicas em direto. Estavam a acontecer. E tornou também, por exemplo, o acesso equitativo às vacinas foram políticas públicas. A União Europeia ainda tem que definir muito bem as suas políticas, porque, como sabes, houve agora eleições, não é? Por isso agora for o seu plano para os próximos 5 anos. A nível global, temos 2 temas que vêm muito ao de cima. Um é a inteligência artificial e o outro é a requalificação. Na inteligência artificial, o que é que tu vês? Vês uma ferramenta que, sem paralelo, uma capacidade de disrupção enorme e que ainda hoje em dia não está totalmente compreendida. Mas depois, por outro lado, também temos uma preocupação que são os princípios éticos. E como é que se estudam e, através de organizações internacionais, como é que se regula isto. Mas não podemos esquecer que a própria inteligência artificial, há um estudo da McKinsey que diz que a inteligência artificial generativa, economicamente, vai equivaler ao PIB do Reino Unido todo. Por isso são 3 trilhões. My God. Pronto, por isso não podemos, no fundo temos que criar formas de promover ao mesmo tempo que estamos a cuidar. Se olharmos para o outro tema que eu falei, que era a requalificação, tu tens que preparar Portugal e tens que preparar a cena europeia para a transição digital e climática. Houve um estudo feito pela CIP e pela Nova SBE que dizia que em 2030 1,1 milhões de empregos iam desaparecer pela digitalização e pela automação. E destes 700 mil teriam que ser requalificados. Ora, nada mais do que políticas públicas para criar sinergias entre os setores público e privado para, no fundo, endereçar estes temas que são temas globais. São temas de todos nós e que afetam uma PME e que afetam uma grande empresa, mas que a PME pode fazer o caminho porque vai vendo que vai havendo políticas, como vemos muitas a surgir, para apoiar. Em termos de lei e programas, que tipo de iniciativas? Financiamento à educação, requalificação. Tudo o que seja apoios. Todo o trabalho, por exemplo, que o IFP faz... Estava a pensar precisamente nisso. Pode ajudar muito e são políticas públicas, pela forma como foram financiadas e como abrem avisos para certas funções em certas áreas, porque sabem que aquele é o caminho. Isto é que é a criação de uma política pública, que é para ajudar para todos nós, melhoremos. Recorda-me só, a política pública, na sua essência, o que é? É a forma como o governo que nós elegemos toma conta do que é nosso. Através de leis, programas, projetos, e isto pode ter mais prioridade dependendo também da mediatização de algumas das iniciativas, daquilo que são os agentes externos, nomeadamente a própria pressão da sociedade e tudo mais, certo? Correto. Muitas destas políticas vêm maioritariamente de fora. Tu deste aqui alguns exemplos, naturalmente os objetivos de sustentabilidade da economia social são alguns deles. O tema da sustentabilidade e da transição energética, existe uma meta muito importante que é a neutralidade carbónica em 2050, que apesar de muitas das pessoas acharem que falta imenso tempo, ela já, na verdade, já está a decorrer. E depois como é que o Governo se prepara para chegarmos a 2050? Isso é que são as políticas públicas que nos vão afetar a nós todos. Aqui é que se aplicam as leis, os diferentes programas, com financiamento ou então... Para incentivar certas ações, certas formas de estar, desincentivar outras. Desincentivar outras, e, portanto, serve na prática para acelerar este processo em muitos casos. Tal como falámos noutra ocasião, também aqui é importante que as empresas estejam muito próximas das associações, porque elas também
podem ajudar a alertar as pequenas e médias empresas para estas necessidades, estas leis, e aqui o caminho que devem fazer também, ainda que sejam pequenas e médias empresas, e também apoiar-se nas grandes empresas que servem, porque muitas vezes estas grandes empresas também apoiam a sua cadeia de valor e têm ferramentas para acelerar este processo. Partilhaste, eu achei muito interessante, porque confesso que não tinha noção da importância que isto tem, a forma como podemos participar enquanto PMEs pela simples partilha dos seus dados e, nomeadamente, também amplificar a sua voz, direta ou indiretamente através das associações, indicando os prazos de implementação destas políticas, o que é razoável, o que não é razoável, para que, de facto, nós consigamos cumprir, enquanto PMEs, estes programas, estas leis. Vários temas estão em cima da mesa, naturalmente o tema da transição verde, transição energética, economia circular, que é um tema que já explorámos numa outra ocasião, mas também o tema da inteligência artificial e de requalificação dos quadros das empresas. No tema do AI, a Europa é conhecida por ser sempre líder no que diz respeito não diria só aos princípios éticos, mas à regulamentação destas novas tendências. Portanto, aqui está a fazer o seu caminho e, portanto, terá as empresas... que fazê-lo enquadrado numa organização superior, como, por exemplo, as Nações Unidas, uma OCDE, e que é aí que se tem tentado alinhar tudo, porque, de facto, não vivemos sozinhos. Há um tema que nós estamos a explorar no âmbito do Voice Leadership, mas existe muita informação disponível. Temos reforçado cada vez mais de que a inteligência artificial não é para as grandes empresas apenas, de todo. Não é. Sobretudo as pequenas e médias empresas podem se tornar muitíssimo mais competitivas se não só promoverem, mas ao mesmo tempo também ajudarem as suas equipas a estarem preparadas para a utilização de ferramentas disponíveis de inteligência artificial para se tornarem mais competitivas, como tinha referido, nos seus negócios. Seja a inteligência artificial generativa, como mencionaste há pouco, seja na utilização no âmbito industrial. Correto. Algo que eu penso que a maior parte das empresas não tem noção de que já está disponível a um custo absolutamente absurdo, de baixo. Eu digo isto porque tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa especialista no tema da inteligência artificial que deu vários exemplos de como pequenas e médias empresas hoje estão a ter uma capacidade produtiva ímpar comparativamente com aquilo que era há um ano atrás. Falaste da requalificação de quadros e aqui em duas matérias, para além de muitas outras, mas no tema do digital e também na parte climática, eu acho que é importante termos noção de que as políticas públicas, as leis, estes programas procuram incentivar a requalificação dos quadros através não só de financiamento, mas disponibilizando cada vez mais oportunidades de educação dos quadros. Falaste no tema do IFP, o IFP tem agora uma série de oportunidades, o cheque digital, o cheque educação, aliás, é um valor de 750 euros que pode ser utilizado para uma série de temas, em particular nas áreas do digital, e tem o Líder Mais Digital, dirigido a gerentes, a gestores, a CEOs de pequenas e médias empresas que queiram requalificar os seus quadros, a começar por eles próprios, mas com projetos aplicados às suas organizações. Eu acho que são bons exemplos da forma como... Eu posso dar um terceiro exemplo. Na minha empresa e várias empresas portuguesas estão num projeto que é o Promove, com o IFP, com a CIP, com o BRP e com várias câmaras municipais, a requalificar as pessoas, usando os programas do IFP, chegando a mais gente, e os estágios são feitos, formação prática em contexto de trabalho, nas empresas. Isso eu não sabia, é espetacular. E utilizando a rede também do BRP para... A rede do BRP e da CIP. E da CIP. Espetacular. Para chegar a mais gente. A CIP, de facto, tem feito um trabalho extraordinário, o BRP também. Aliás, temos muito gosto de tê-los também como parceiros desta iniciativa do Voice. Mesmo. E por isso, uma vez mais, Leonor, surpreendes-nos com temas que aparentemente nada têm a ver com as PMEs e tem tudo a ver com as PMEs. Tem tudo. Neste caso é mesmo para as PMEs. Completamente. Leonor, muito obrigado uma vez mais por participares aqui no podcast do Voice Leadership. Até breve.